Alô, alô, escamonautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje eu queria conversar, refletir, devanear com vocês. Vocês sabem, de vez em quando eu venho e faço isso aqui, sobre luta de classe e catarses através da violência no cinema no ano de 2019. Mas se você não for inscrito no canal, se inscreve, dá um joinha logo aí no começo, olha minha cara feliz. É porque o joinha ajuda a distribuir melhor o vídeo, ou dá um dislike também, pode dar um dislike, já não gosta de mim, dá um dislike. E vai aqui, ó, no izinho que tem a playlist pro meu curso de escrita, começar a escrever contos. Se você tem vontade de aprender a escrever, dar aí os seus primeiros passos, ou conhece alguém que queira aprender a escrever, tem um módulo gratuito, se a pessoa gostar pode fazer a matrícula, e depois de fazer a matrícula, se não gostar do curso, pode desfazer a matrícula, que tem uma semana para poder você conhecer aí o curso e poder cancelar. Para quem tem acompanhado meu podcast sobre cinema em 3 atos, tá aqui no link na descrição, eu falei em algum momento sobre isso, em algum dos episódios, acredito que no episódio que eu falo sobre Nós, eu falei sobre esse assunto, que foi sobre como o tema de luta de classes ele ficou extremamente presente esse ano. E justamente eu achei curioso porque nos últimos anos a gente tinha, digamos assim, uma ascensão temática das pautas identitárias. E quando eu falo pautas identitárias, eu estou me referindo a questões LGBT, questões raciais, questões em relação à mulher, né, gênero e feminismo. E a questão da luta de classes, apesar de premente e presente, ele tinha ficado um pouco de lado. Esse ano, eu achei que filmes, né, e aqui eu vou destacar 4 filmes e um quinto que entra não no aspecto da talvez eu tratar um pouco no aspecto da luta de classe, mas já forçando um pouco a barra, mas que lidam com a questão de classe e violência, que foi Joker, Bacurau, Nós e Parasita. E um que também usa como catarse através da violência, que foi o Era Uma Vez em Hollywood. Aqui eu deixo de lado por um breve momento, mas eu retomo ele depois. E achei muito interessante porque todos esses 4 filmes, e por sinal, se você não assistiu eles, eu vou dar spoiler de todos eles, então eu recomendo que se você não viu, especialmente Parasita, que eu achei o melhor filme do ano, não veja esse vídeo. Vá assistir o filme primeiro. Mas voltando vocês que ficaram aqui, como a luta de classe é um tema central dentro dessas narrativas. A luta de classe, e no sentido bem mais clássico dele, da desigualdade social e como isso é um problema social e gera, obviamente, esse embate entre as classes. Talvez porque esse ano, também de 2019, a gente teve um debate muito forte, levantado não só no Brasil, mas no mundo inteiro, especialmente nos Estados Unidos, que seria o lugar onde você não pensaria que esse assunto surgiria, mas é a contestação dos milionários, dos bilionários. Né? Os bilionários foram muito questionados. O direito de ser um bilionário, né, foi muito questionado. Justamente porque, muito por conta dos bilionários, e isso na forma de pessoas e na forma de empresas, estão influenciando diretamente, né? E isso obviamente sempre aconteceu, mas agora ficou muito notório em relação aos escândalos ligados ao Cambridge Analytica e como eles usaram o Facebook para influenciar as eleições norte-americanas e como Steve Bannon orientou e fez aqui, né, no Brasil o uso do WhatsApp para influenciar nos resultados das eleições. Então, como empresas bilionárias, né, e grupos como esses podem manipular e influenciar diretamente na política, de certa forma, quebrando o que se propunha e o que se entendia por democracia. E eu acredito que, obviamente, isso é a maior escala desse debate, mas é uma escala, né? E é uma escala que foi muito discutida no ano passado e tem sido discutida nos últimos anos. E como o perigo desses bilionários e do poder político que esses bilhões acabam trazendo para essas pessoas. E aqui a gente vai ter, né, tanto no Joker, quanto no Bacurau, quanto no Parasita, quanto no Nós, oprimidos, né, grupos sociais que são oprimidos aqui no Nós, as pessoas de vermelho, no Joker, o próprio Coringa, né, o Arthur, que é um cara marginalizado, pobre, miserável, que é empurrado por uma conjuntura social, né, somado a um transtorno mental, a uma atitude extrema. A gente tem no Bacurau uma comunidade pobre do interior do sertão nordestino que vai ser atacada por um grupo de americanos que vem fazer uma espécie de safari humano dentro do Brasil. E a gente tem, dentro do Parasita, uma família pobre que tenta ali, né, usando seus meios escusos, digamos assim, se entrar dentro ali, se usar, né, das benesses de servir, de trabalhar para uma família rica. Mas não só isso, né, como o próprio diretor no Parasita dialoga com os ricos e
coloca o termo parasita não só para essa família pobre parasitando os ricos, mas como os ricos, de certa forma, exploram e abusam daquelas pessoas que são mais pobres justamente por estar numa posição de privilégio. E eu destaco isso que, obviamente, essa visão negativa não está só aqui, né? Por exemplo, a gente tem uma figura do Thomas Wayne no Joker, no Coringa, que ao contrário do que era comumente retratado como aquele rico generoso que distribuía sua riqueza, que ajudava a cidade, a gente tem aqui um cara arrogante, um cara distante da realidade social do local onde ele vive e um cara que vai ali se arrogar da sua posição econômica para poder galgar uma carreira política. Então, a gente tem um olhar muito mais negativo, né, para as elites dentro desse cenário do cinema. E eu achei muito curioso, né, que não só foram esses filmes que fizeram isso, mas esses filmes acabaram se destacando muito ao fazerem isso, né? As pessoas se sentiram contempladas ao assistirem essas narrativas, né? Ao assistirem essas narrativas que, de certa forma, lidam com insurgências. Obviamente, cada uma de uma maneira distinta e com um efeito diferente. Aqui, por exemplo, os insurgentes no filme Nós acabam sendo vistos de maneira negativa por conta do próprio ponto de vista do qual a narrativa é construído, né? Eles ali estão caçando a família que a gente não quer que morra. Mas quando você analisa e reflete sobre a narrativa, você vê que é um conjunto de pessoas que levavam vidas desgraçadas embaixo da terra para que pessoas pudessem viver suas vidas maravilhosas em cima da terra. Isso é colocado no texto, no primeiro diálogo que acontece entre a personagem da Lupita Nyong'o e ali a sua contraparte, né? Ela fala da história da princesa, quando ela começa contando a história Era Uma Vez, ela fala isso diretamente, né? Então aqui a gente tem um antagonismo, mas mesmo nesse filme onde eles exercem um papel de antagonista, né? Digamos assim, a classe baixa exerce um papel de antagonismo, a reflexão no final, quando a gente vê a situação, né, e vê o que acontece, a gente entende qual era o lugar social daqueles sujeitos. E um outro elemento que vai permear essas narrativas, além, obviamente, desse grande diálogo com o embate da classe, o choque das classes sociais, é que são filmes que têm catarses violentas, né? Eles acabam com ações muito violentas. A gente tem, por exemplo, a Lupita Nyong'o matando, né, não só a sua contraparte, mas quando ela mata um outro personagem do filme com muita violência, uma violência catástica, daquele que tá com medo, daquele que grita ali, né? A gente tem no Bacurau, obviamente, quando a cidade se rebela e encurrala e mata todos os americanos, né, de uma maneira extremamente violenta, mas uma catarse através da violência. A gente tem quando o Arthur Fleck mata ali o personagem do Robert De Niro, né, o entrevistador, que é uma representação, obviamente, dessa elite social que governava Gotham enquanto ele vivia numa miséria, né, e era humilhado, ridicularizado. A gente tem uma catarse ali através da violência do Arthur Fleck, que não se resume a isso, né? Porque no fim das contas vira uma insurgência social, né? E a população pobre e miserável que está vivendo com os problemas sociais vai às ruas protestar, saquear e quebrar tudo, né? Então, outra catarse através da violência. No fim do Parasita, né? Não é bem catártico, porque no fim das contas a família acaba sofrendo a violência, mas curiosamente existe uma certa catarse através da violência, como o pai da família pobre mata o pai da família rica, né? Depois de tanta humilhação, né? Do cara falar do cheiro dele e do cara sentir o cheiro, enquanto a filha dele tá ali sangrando e morrendo, ele não tá pouco se lixando, e ele tem, vendo a filha ferida, né? Machucada, a moça sangrando, ele está muito mais preocupado com o odor que o funcionário dele exala, né? Então, essa humilhação do pobre, né? Essa humilhação do marginalizado termina com o ímpeto insano dele de matar ali aquele que era o seu chefe, né? Eu digo que o Era Uma Vez em Hollywood, ele é um pouco deslocado disso, e existe, não no texto narrativo do filme necessariamente, mas ela está, porque o contexto, né, no qual os hippies, né, e aquela seita em torno do Charles Manson se forma, é muito um contexto de repúdio ao imperialismo norte-americano. Eu digo, não necessariamente a questão do Charles Manson em si, porque o Charles Manson estava envolto num caráter racial, né? Mas toda a cultura hippie, New Age, né, ela vinha justamente para questionar aquela ostentação de riqueza, aquele lugar de privilégio, questionando a guerra no Vietnã, questionando essa elite, né, que dominava e fazia as coisas para os seus interesses em detrimento
de uma população, muitos abandonando posições de privilégio na sociedade para viver de forma mais humildes, né? Esse era o pensamento New Age, que obviamente é cooptado e subvertido em outra coisa pelo Charles Manson. O Charles Manson ia muito mais numa coisa de guerra racial, e o que ele queria, na verdade, era fazer o crime que ele cometeu parecer um crime cometido por pessoas negras para explodir uma guerra racial que ele acreditava estar prestes a acontecer, né? Uma guerra entre brancos e negros nos Estados Unidos. Importante lembrar que a segregação racial nos Estados Unidos ela só foi desinstitucionalizada, né? Ou seja, deixou de ser algo do Estado em 1964. E, na realidade, o processo de dessegregação demorou vários anos, né? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Aí as pessoas ainda permanecem com seus hábitos, né? E esse foi um que perdura, na verdade, até hoje. Então, assim, o contexto era diferente, mas é um filme que também vai se utilizar da catarse através da violência para meio que libertar e expurgar um demônio. Essa cultura New Age, de certa forma, é até meio que morta por esse ato do Charles Manson, né? A gente vinha ali uma cultura muito experimental, de outras formas de ver o mundo, de viver e etc. E, no fim das contas, quando aconteceu a questão do Charles Manson, a opinião pública se voltou muito contra essas práticas culturais, né? E atacou ali, aproveitou a oportunidade para atacar o diferente e colocar tudo no mesmo balaio e, de certa forma, matou um pouco essa cultura New Age que estava surgindo ali, hippie, acabou sendo muito mal vista na época e isso teve um impacto, né, na dissolução dessa cultura nas décadas subsequentes. Mas o filme, ele tem uma catarse através da violência, né? Quando você reescreve a história através da violência, né? Através de impedir que os crimes aconteçam, você está mudando ali o que aconteceu, e isso é um processo, de certa forma, catártico. Mas isso é um tema, essa catarses através da violência foram temas muito recorrentes nesse ano de 2019, e o que eu acho interessante não é isso acontecer no cinema, porque eu acredito que pelo volume de filmes que saem todos os anos, esses sejam temas que sejam recorrentes, né? O que me chamou a atenção, na verdade, foi a atenção do público, o apelo ao público, como o público abraçou a maioria desses filmes. Esses 4 que eu citei, Bacurau, Joker, Nós e Parasita, né? E até mesmo Era Uma Vez em Hollywood, eles estão dentro de muitas, da maioria das listas de top 10, ou pelo menos 3, 4 filmes desses estão na lista de melhores filmes do ano, da maioria dos críticos, né? E obviamente, em muitos aspectos, na lista de muito público. Então é curioso, né? Você vê um tema, e de certa forma, essa questão da luta de classe, no sentido de desigualdade social, né, e de classes sociais pobres versus ricos, era um tema que, de certa forma, ele é um tema permanente, ele é um tema recorrente, né, especialmente porque muitas escolas de pensamento filosófico de esquerda ainda conservam essa linha de raciocínio, e isso é perpassado, obviamente, apesar de haver uma maturação e haver outras formas de pensar a esquerda, por exemplo, como a questão das lutas e demandas sociais. Mas esse é um pensamento filosófico, né, que está sendo debatido dentro do meio acadêmico até hoje, né, obviamente de maneiras diferentes, né, e de formas diferentes, mas é interessante ver isso passar para o cinema de uma maneira tão forte e apelar e agregar tanto o público. Se eu fosse definir o cinema em 2019, eu definiria ele como uma luta de classes e catarse através da violência. Eu acho que esse é o mote desse ano de 2019. Mas você, como é que você definiria esse ano? E comentem aqui, discutam comigo o que é que vocês acham dessa pira aqui que eu fiz nesse vídeo. A gente se vê numa próxima. Se você gosta de me ver falando sobre cinema, vai conferir meu podcast Cinema em 3 Atos e tchau!